Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Já se inscreveu no meu canal? Por favor, eu peço a sua inscrição para a gente crescer como um forte canal tratando sobre temas da espiritualidade, mas hoje eu vou fugir um pouquinho à regra. Eu quero falar de um tema que pode se tornar polêmico aqui ao longo do vídeo, mas eu quero falar sobre a moeda real. E depois eu vou fazer a análise do mapa astral do real, tá? Depois de várias tentativas frustradas para estabilizar a economia, o real, que é a moeda corrente oficial brasileira, começou a circular em 1º de julho de 1994. Então, portanto, ela está com 26 para 27 anos. Ela é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a 2ª mais negociada na América Latina. Em janeiro de 99, em decorrência da crise financeira de 97, ela começou a se desvalorizar. Entre 99 e 2003, ela evoluiu de maneira irregular, porém sempre se desvalorizando. Em 2006, ela se estabilizou e começou a flutuar depois disso. O que está me preocupando, e por isso eu quis gravar esse vídeo, desde janeiro, o real está se desvalorizando, com uma queda de 45% perante o dólar. O CDS, que é o indicador que sinaliza o nível de risco do país, cresceu em 250%, gente. O CDS, que indica e sinaliza o nível de risco do país, cresceu 250%. A desvalorização do real só perde para Venezuela e para Zâmbia. Deixar o dinheiro na poupança pode ser um péssimo negócio. Os economistas estão aconselhando, se você tiver dinheiro para investir, investir em imóveis. A Bolsa Brasileira, ela teve recentemente a maior queda do mundo em dólares esse ano. Segundo o Tesouro Nacional, nós tivemos um rombo recorde de 417 bilhões no primeiro semestre do ano. O resultado foi o pior em 23 anos. O FMI observou que a curva de juros está muito inclinada e diz que uma série de reformas estruturais são essenciais. E dizem que, sem um auxílio emergencial agora para 2021, as condições de saúde, econômicas e sociais devem gerar muitos ruídos, incertezas e a volatilidade no mercado. E ele fecha assim: os riscos para o Brasil estão excepcionalmente altos. Para você ter uma ideia da desvalorização, a população de Genebra, na Suíça, aprovou recentemente o estabelecimento de um salário mínimo de 4.086 francos suíços. 4.086 francos suíços, o que corresponde, sabe quanto? 25 mil reais. Para você ter uma ideia como o nosso real está desvalorizando. O que me chamou a atenção? A nota de 200. A nota de 200 pode dizer e refletir a ideia do início da desvalorização do real. Pode ser também um sinal que uma CPMF está vindo. O CPMF pode ser uma porta de mais impostos e isso indica um alívio provisório, mas pode ser um retrocesso. Fiquemos atentos, portanto, à inflação acumulada e à desvalorização da nossa moeda. As coisas não estão fáceis. Pagamos há pouco tempo, estamos pagando quase R$40 um saco de arroz. Isso já é um sinal de alerta. Dados do Banco Central mostram que os investidores retiraram do Brasil 31 bilhões em aplicações financeiras. Foi a maior saída nos últimos 26 anos. Foram aplicações em ações, em fundos de investimento, títulos da dívida pública e, segundo analistas, essa fuga pode motivar algum problema e um universo de incertezas. Os trânsitos do real. Então, faz de conta que eu teria feito o mapa do real como se fosse um homem ou uma mulher. Os trânsitos dele estão delicados. O real está passando por um Saturno em conjunção Urano. Ele começa agora em outubro. E o que seria se fosse um humano? Você estará sentindo uma pressão insuportável. Não existe a possibilidade de equilíbrio. Portanto, se fosse um cliente meu, eu diria que ele pode e tem risco de adoecer.
Outro mau aspecto é um Júpiter em mau aspecto com Netuno, que começa em novembro, que é um falso otimismo. Na verdade, por exemplo, o Júpiter em mau aspecto com Netuno, eu sei que o meu cliente usa algum tipo de droga. Isso acontece agora para novembro. Então é aquele falso otimismo das pessoas que se drogam. Isso me preocupa um pouquinho. Então nós vamos ter um problema agora em outubro, em novembro, e me preocupa. O mercado e os parlamentares veem o Guedes, o ministro da Economia, como um trapalhão. E no Congresso, infelizmente, o nosso ministro é chamado de beberrão. Vocês pensam que eu estou gostando de falar isso? Nem um pouco. Ele, inclusive, é visto como uma pessoa que pode usar da bebida alcoólica. Isso me preocupa muito. Aí eu fiz o mapa do real, tá aqui, ó. Usando as datas que eu falei para você, a data que eu falei para você. Portanto, o real, ele é um canceriano com ascendente em Áries, ele tem um grau muito bom. A Lua em Áries, que ele vem para ser uma tentativa de ser um líder, ele começa com graus fortes, né? Ele entra com um grau querendo revolucionar uma condição financeira. O Sol na casa 4, que é uma casa muito firme. O Marte na 2, ele vem lutando para ganhar poder. A Lua no ascendente, infelizmente, eu acho que se mistura muito. Eu posso falar porque eu sou espiritualista, mas eu acho em política, quando se mistura temas relacionados à religião, isso é só ladeira abaixo, né, gente? Não pode. O Brasil é um estado laico. Você não pode misturar alguma coisa com lua, aquela coisa de jogar uma bancada evangélica. Isso é muito difícil para o sustento de uma economia. Então nós temos o real na casa 4, o Vênus na 5. É uma pena que a gente não consegue crescer como um país que poderia vender algum tipo de entretenimento, né? Por exemplo, quando eu vejo as queimadas do Pantanal ou da Amazônia, cuja intenção dos nossos governantes é fazer, de repente, até resorts nesses lugares, mas eu acho que as pessoas, elas querem vir para o lugar que ninguém tocou. Eu adoraria passar um tempo na Amazônia, em algum lugar, num hotel, em uma pousada, e de repente imaginar que aquilo lá está antes do descobrimento do Brasil. Mas as pessoas querem, até por comodismo, crescer em estruturas, destruir tudo para depois construir. Eu acho que fica inclusive um cenário muito artificial. Ele tem um Plutão na 8, ele tem esse risco de queda com Escorpião da má administração e um Capricórnio quando a pessoa não olha para o próprio umbigo, né? Tipo, nós somos os maiores e os melhores da América Latina, mas como eu falei, a desvalorização do real me preocupa muito. Na Revolução de 2021, eu tenho um Câncer. Ele tem um ascendente também em Áries, só que o Quirón é um Áries 13. Áries 13, metaforicamente dizendo, são duas pessoas ou dois pugilistas se batendo, inclusive um deles sangrando muito. Então, o real começa a querer perder muita força. Então, volto a falar, inclusive eu tive a consultoria para fazer esse texto, a consultoria foi do meu filho Vitor Valezin. Ele me ajudou a compor, me explicou o que está acontecendo. Ele trabalha no mercado financeiro. O mercado financeiro está muito preocupado. Então, se você tem dinheiro no banco, gente, pelo amor de Deus, não dá para deixar na poupança. Você está perdendo muito dinheiro na poupança. Consiga outro tipo de investimento, ou inclusive na área de imóveis. Então, nós temos um Áries em mau aspecto no Quirón. E o que mais me preocupa, por exemplo, ó, não sei se dá para ver, tem um 6 aqui, ó. A casa 6 é a casa da saúde. Nós temos exatamente um Peixes grau 2. Sabe o que é Peixes grau 2? O dinheiro no banco. E por fim, gente, o que mais me preocupa, em 2021, nós fechamos um mapa com Gêmeos em péssimo aspecto. Esses Gêmeos que tem aqui é quando eu aviso o meu cliente que ele pode sofrer uma batida de carro, que ele pode, fazendo um exercício, machucar uma perna, quebrar algum osso, ou seja, nós vamos ter prejuízos da nossa moeda em 2021, segundo semestre de 2021. Portanto, você tem um ano, se cuida, se prepara. Eu acho que vem aí, pode vir aí essa CPMF disfarçada. Se você tem dinheiro na poupança, tome cuidado, porque você vai ter uma desvalorização que ela já exista. Se você tem um dinheiro, compre imóveis, na minha opinião. Meu filho também revelou isso, que ele também acha interessante. E
Quem avisa, amigo é. Eu me lembro que eu estava numa aula na década de 1990, quando teve a retirada, prenderam a poupança, o dinheiro para o governo, né? Quem é da minha geração lembra disso. Eu tinha avisado as pessoas num curso. Eu falei, quem tem dinheiro na poupança, tira, que nós vamos ter problema. E aconteceu isso com a ministra da Economia na época do Fernando Collor, que foi algo desastroso. Famílias perderam tudo porque não tinha mais dinheiro no banco. A poupança foi retirada, ela foi presa, então, para uso do governo. Vai acontecer algo parecido. Quem avisa, amigo é. Use o seu dinheiro, pense no que eu estou falando, pense com carinho. Pelo mapa eu consigo ver uma situação muito delicada, né? Eu, sinceramente, para mim, na minha opinião, o ministro da Economia, para mim, ele tem uma ação pífia. Me desculpem falar nesse sentido, mas mesmo eu, como uma espiritualista, eu sou uma empresária, eu tenho uma editora, eu tenho funcionários, mas quando eu vejo as declarações dele, quando ele diz que nós estamos emparelhados junto ao progresso da China, desculpe, ou quando ele fala que ele vai cortar impostos para os brasileiros, eu escuto isso há 50 anos, né? Eu tenho 60, então é uma inverdade, isso é só colocar pano para nada. Então, pensem no que eu falei, o meu intuito é orientar vocês um ano para vocês repensarem e remodelarem o que vocês querem fazer com a economia, com o dinheiro de vocês, tá bom? Gratidão, namastê, por um dia de luz, namastê.